Ainda que eu sei que alguns têm um coração um pouco fechado para isso, mas o tema que a gente vai estar abordando hoje é dízimo, um ato de fidelidade e gratidão. Deixa eu dizer algo para você, principalmente você que está conosco pela primeira vez ou segunda vez. Talvez você fale assim: pastor, poxa vida, primeira vez que eu venho na igreja, eu vou ter que ouvir o pastor falar de dízimo. Você foi privilegiado, porque a gente só fala de dízimo aqui na igreja uma vez por ano. Todo ano a gente traz essa mesma reflexão, ensinando a igreja sobre o princípio do dízimo. E eu quero que você entenda, né? Principalmente você que é um convidado, que está aqui pela primeira, segunda vez, a gente se sente muito honrado com a tua presença. É claro que Deus, Ele já sabia a mensagem que estaria sendo ministrado hoje, antes que você talvez tivesse o propósito de estar aqui. Então, eu acredito que Deus tem um propósito em você ouvir essa palavra também. Com certeza Ele vai te abençoar em alguma coisa que você vai estar ouvindo. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo que se converteram aqui conosco, elas já testemunharam que essa palavra foi uma palavra de libertação para elas. Foi uma palavra que abriu o entendimento. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Falei: pastor, quando eu ouvi essa palavra, os meus olhos espirituais se abriram. Pessoas que a gente já recebemos de outros ministérios e que tinham dificuldade em relação a ser um dizimista fiel. Depois que ouviu essa palavra, muito simples, diga-se de passagem, falou: pastor, a minha mente, o meu raciocínio abriu agora para essa questão de dízimo. E eu espero que nesta noite o Espírito Santo ele faça essa mesma obra no coração de cada um de nós. E eu já quero também deixar muito claro que essa mensagem não tem como finalidade, propósito, intuito, convencer a ninguém a ser um dizimista, porque essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. O que eu quero passar aqui para vocês é um ensinamento bíblico sobre o princípio do dízimo. E até eu quero usar como o primeiro texto, talvez, vamos dizer assim, o texto básico que a gente vai usar. Esse aqui, essas palavras que Jesus deixou para nós, que estão registradas no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Quiser encontrar na tua Bíblia, eu aguardo você. Você também pode acompanhar aqui no telão. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Amém? Olha o que está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar algumas coisas. É isso que está escrito, igreja? Ensinando-os a guardar as coisas mais importantes, é isso? Não. Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas, toda a palavra que vos tenho ordenado. Então eu acredito que o princípio do dízimo está incluído nessas todas as coisas que Jesus nos ensina através da sua palavra. Há uma curiosidade, uma triste curiosidade, irmãos, em relação à questão financeira, porque a gente sabe que tem muitos cristãos que são fechados para essa questão das finanças, né? Mas olha só, uma pesquisa que saiu publicado no jornal da UOL, essa pesquisa diz que o dinheiro é o principal gerador de conflitos entre casais. Olha que triste. Outra matéria que saiu no jornal da Gazeta, a manchete diz que o dinheiro é a principal causa das separações de casais. Isso é muito triste. E a gente sabe que tem muitos casais, muitas famílias, né, sofrendo nessa área financeira, porque não conseguem prosperar, não conseguem romper, vivem sempre uma vida muito amarrada. E eu acredito piamente, irmãos, que tudo quanto nós recebemos de Deus, de fato é pela graça. Não é pelo nosso mérito, pela nossa justiça, pela nossa santidade, é pela graça. No entanto, eu também acredito que Deus trabalha em cima de princípios. E um dos princípios que a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara é o princípio do dízimo. Ainda que tem muitos cristãos que não creem,
né? E outros que talvez não obedecem o princípio do dízimo, até por não conhecer bem esse princípio. E daí, essa quase que uma tradição, né, que a gente já colocou aqui na igreja, de uma vez por ano pregar sobre dízimo. Então é muito difícil, né? Você que já pertence aqui à casa, você vê que a gente às vezes até faz uma alusão ao dízimo, às ofertas, em uma palavra ou outra. É difícil, mas é uma coisa que eu senti no meu coração desde a fundação desse ministério. Uma vez por ano a gente precisa ensinar sobre o princípio do dízimo. E olha, irmãos, que nós temos uma igreja muito fiel nos dízimos. Para quem não sabe, a Igreja Aliança de Amor só tem 8 aninhos de vida. 8 aninhos. E tudo isso que nós temos conquistado para a glória de Jesus é porque existe nesse lugar um povo muito fiel em relação aos dízimos e às ofertas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre o dízimo, e eu quero pregar sobre dízimo nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, de uma maneira muito leve, porque eu sei que quando talvez você ouviu sobre dízimo, você quase que recebeu um fardo sobre você, começando pela seguinte frase, né, que a gente ouve muito, pastores preciosos, mas de uma maneira errada, ensinar: quem não dizima vai ser amaldiçoado por Deus. Gente, isso não é uma verdade. Você não é amaldiçoado por Deus quando você não dizima, quando você não é um dizimista fiel. Você apenas deixa de ser mais abençoado por Deus. Essa é uma questão. E eu vejo muitas pessoas que às vezes chegam na igreja também e falam assim: pastor, eu quero dizimar porque eu quero ser abençoado. Também está errado. Você não dizima para você ser abençoado. Você dizima porque você já é abençoado. Então, daí o título da mensagem dízimo é um ato, né, de fidelidade e de gratidão. Então eu não dizimo para Deus falar: Senhor, eu estou dizimando aqui porque eu quero ser abençoado. Não, eu dizimo porque assim como eu entreguei a minha vida para Jesus, dizendo que Ele é Senhor da minha vida, quando eu dizimo, eu estou dizendo que também Ele é Senhor de todas as finanças, porque eu entendo que realmente tudo é dele. Então nós não temos aqui esse hábito de dizer para toda a igreja, para todos os membros compromissados: você tem que escrever nome, valor no teu dízimo. Não. Mesmo a pessoa que é membro compromissado, que fez o cadastro dela, ela coloca nome e valor se ela quiser. Agora, a liderança da igreja, sim. A liderança da igreja, as pessoas que trabalham como servos em qualquer departamento, isso é critério aqui na igreja. Só trabalha pessoas dizimistas. Por quê, pastor? Porque a gente precisa ter uma liderança, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, que seja exemplo para o rebanho, que seja padrão para o rebanho. Então a nossa liderança é 100% dizimista. Eu louvo a Deus por isso, de pessoas que têm prosperado, pessoas que têm testemunhado. Gente, nós recebemos tantos líderes preciosos de outras igrejas que tinham dificuldade de serem dizimistas fiéis, e a gente, sem colocar nenhum tipo de peso de julgo, ensinamos, porque é uma questão de consciência. A pessoa entendeu esse princípio, né? E hoje ela é extremamente abençoada, ela testemunha, fala: olha, pastor, como a minha vida mudou. E hoje a pessoa, ela traz o dízimo, ela devolve o dízimo com alegria. E eu quero ler um texto aqui para vocês. A pastora Edivânia, ela já fez uma alusão ao versículo 10 desse texto. Talvez é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que fala sobre dízimo. E esse texto diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Gente, isso aqui é Deus falando para o povo dele da antiga aliança, através do profeta Malaquias. E aí Deus fala assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havíamos de tornar? Olha o versículo 8, gente. Roubará o homem a Deus? Aí Deus fala assim: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais,
vós a nação toda. Deixa eu parar só um pouquinho aqui, porque talvez você ouviu eu falando há pouco que Deus não amaldiçoa ninguém porque não dizima, e agora você está lendo comigo aqui: com maldição sois amaldiçoado porque me roubais, né, a nação toda, porque vocês não estão dizimando. Mas entenda o sentido aqui da Bíblia. A Bíblia não está dizendo que Deus está amaldiçoando quem não estava dizimando. É porque quando a gente sabe do princípio e negligencia esse princípio, infelizmente a gente dá legalidade para que o diabo ele venha e realmente toque ali as nossas finanças. O que acontece com muita gente, porque tem gente que fala: pastor, é incrível, eu não sei o que acontece comigo. Eu conserto a geladeira, quebro o fogão, eu conserto o fogão, aí daqui a pouco acontece um acidente, eu tenho que consertar o carro, acerto o carro, daqui a pouco vem gente e me rouba. Tem gente que é cristão e vive desse jeito. Mas por quê? Não é porque Deus está amaldiçoando, Deus não amaldiçoa, é porque Ele está dando legalidade. Então, só terminando aqui o texto, o versículo 10 fala assim: Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, olha o que Deus está falando, por vossa causa, por conta da tua fidelidade, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero destacar aqui, irmãos, 3 pontos importantes desse texto. É claro que a gente poderia destacar mais, mas por conta do tempo aqui, rapidamente 3 pontos. O primeiro, versículo 8, isso é muito forte, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Deus está acusando o seu próprio povo de estar roubando ele, retendo os dízimos e as ofertas. Simplesmente Deus está se manifestando desse jeito. No versículo 10, eu acho interessante esse versículo, porque nós temos aqui o único lugar na Bíblia onde Deus, Ele nos pede para colocá-lo em prova, ou à prova, porque você sabe que é pecado a gente tentar contra Deus. Jesus ensinou isso lá no capítulo 4 de Mateus, na lei de Moisés, fala que a gente não pode provar, tentar a Deus. Mas aqui no versículo 10 está escrito, o próprio Deus fala: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para o povo dele: vocês tornam a mim os dízimos e as ofertas, depois vocês me colocam em prova, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênção sem medida. Isso é maravilhoso, mas é o que a Bíblia está nos ensinando. Deus, Ele fala: pode me colocar aqui em prova. E o versículo 11, uma terceira coisa que eu quero destacar aqui, é que é interessante, mas diz que quando nós somos fiéis nos dízimos, está escrito aqui que o próprio Deus, Ele se posiciona contra o diabo, contra o devorador, né? O versículo 11 fala: por vossa causa eu repreenderei o devorador. Se você ler depois na tua Bíblia, na tua casa, no capítulo 1 do profeta Joel, nós temos ali o devorador como uma classe de demônios que vem para consumir as nossas finanças. E aqui o texto é muito claro que esse demônio, que muitas vezes se manifesta para consumir as nossas finanças, gente, ele não se repreende com oração: pastor, ora por mim aí, porque nada dá certo nas minhas finanças, é dinheiro que eu gasto com farmácia, com carro. Não, a Bíblia fala que esse demônio, quem repreende é o próprio Deus, quando nós somos fiéis ao princípio dos dízimos. Isso é maravilhoso. Agora veja bem, o que é dízimo? Essa palavra dízimo, você pode procurar em qualquer dicionário aí, tanto da web, qualquer Aurélio, qualquer dicionário, você vai encontrar que dízimo é a 10ª parte de um valor, ou de um todo, ou de algo. A etimologia dessa palavra no hebraico, que a gente vê essa palavra aparecendo primeiramente lá no Velho Testamento, muitas vezes, o dízimo, ela tem a mesma definição, o mesmo significado, é 10% de algo. Agora, a realidade, irmãos, é que tudo que nós temos e tudo que nós ganhamos vem de Deus.
E aí a gente precisa abrir o nosso entendimento para isso. Porque tem gente que fala assim, mas por que eu tenho que devolver o meu dízimo? Agora, entenda algo, você na verdade devolve um pouco daquilo que o próprio Deus Ele te dá. Olha só o que está escrito nos Salmos 24, no versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então tudo pertence ao Senhor. Num certo sentido, é até errado a gente falar assim que, olha, eu estou pagando o meu dízimo. Embora seja uma expressão bíblica, você encontra na tua Bíblia, lá na carta que Paulo, que o escritor, né, que pessoalmente eu creio que quem escreveu Hebreus foi Paulo, mas ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas em Hebreus 7, 9, está escrito ali que Levi pagou o dízimo, mas, veja bem, dízimo é algo que eu acredito que você não paga, você devolve para Deus. Como a gente leu em Malaquias, a gente retorna para Deus, porque vem tudo das mãos dele. Olha o que o rei Davi, ele nos revelou aqui pelo Espírito Santo, sobre essa questão de contribuir. Primeiro livro de Crônicas 29, 14, está escrito assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Então Davi está dizendo assim: Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que possamos contribuir, para que possamos ofertar algo ao Senhor. Tudo vem de suas mãos. E de fato, meu irmão, você pode falar: não, pastor, é porque eu trabalhei, senão eu não teria salário. Meu irmão, você trabalhou porque Deus te deu saúde. Você trabalhou porque Deus abriu a porta do emprego para você, porque todos esperam nele. Então tudo vem de Deus. Agora, se tudo vem dele, pastor, por que Deus ele nos pede o dízimo? Porque a Bíblia fala que Deus quer que a gente devolva para ele 10% das nossas entradas. Tem gente que fala assim: não, eu gosto de dizimar porque a igreja precisa do meu dízimo. Com todo o respeito, a igreja não precisa do teu dízimo e nem do meu, porque Deus é o suficiente para sustentar a igreja dele aqui na terra. Na verdade, ser dizimista é um privilégio, né? Então por que Deus, pastor, pede o nosso dízimo? Ele pede para que nós venhamos devolver o nosso dízimo. Eu tenho por mim, irmãos, que é para nos livrar da avareza. Eu acredito nisso. Talvez o único propósito pelo qual Deus nos pede para devolvermos os dízimos, para a gente ofertar na vida de pessoas, é para nos livrar da avareza. Eu quero dizer para você com todo o amor, carinho e respeito, mas se Deus ele não consegue ter acesso ao nosso dinheiro, a 10% da nossa renda, dificilmente ele terá acesso ao nosso coração. Essa é uma realidade. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é uma realidade. E você vê que tem cristão, mesmo sabendo o princípio do dízimo, ele resiste às vezes em ser um dizimista não só fiel e grato, mas também alegre. Só que tem gente que fala assim: ó, eu não aceito esse negócio de dízimo. E hoje tem um monte de igrejas aí que estão abrindo, que o carro-chefe deles é falar assim: aqui ninguém precisa dar o dízimo. Aqui, uma vez eu lembro que foi um testemunho de Jeová na porta da minha casa, falou: ó, lá não precisa pagar o dízimo. Eu falei: mas quem disse para você que eu dou o dízimo porque eu tenho que pagar, ou porque eu sou obrigado? Eu dou porque para mim é um prazer, é um privilégio servir, não querendo ser grosso, né, com a pessoa. Mas então, Deus ele é muito bom. De 100% daquilo que Ele coloca nas tuas mãos, nas minhas mãos, Ele permite que nós venhamos administrar 90%. E é importante que você saiba que até os 90% que fica na sua mão, na minha mão, um dia eu vou ter que prestar conta a Deus, porque tudo vem dele. Agora os 10%, talvez é isso que Ele quer, nos livrar da avareza, de ser mesquinho, né? Isso é muito bom, a gente entender esse princípio. Agora veja bem, algo importante que você precisa saber sobre o dízimo, porque tem gente que esbarra aqui: pastor, eu acredito no princípio do dízimo, eu não tenho nenhuma dúvida, só que eu não consigo dizimar, porque nunca sobra. Então a gente precisa aprender, irmãos, que dízimo não é sobra, dízimo é primícia, é o primeiro fruto do teu trabalho. Eu já testemunhei aqui algumas vezes, quando eu trabalhava no cartório. Eu trabalhei 18 anos no cartório,
E às vezes eu recebia o meu salário lá e eu precisava pagar algumas contas ali mesmo no centro. Eu ia lá no banheiro. Quantas vezes eu fiz isso? O Espírito Santo sabe. Eu ajoelhava naquele banheiro, levantava o meu salário e falava: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me abençoa com o fruto do meu trabalho, e agora eu quero alegremente consagrar aqui os dízimos, né? E tirava a 10ª parte para o Senhor, e aí sim eu ia pagar as minhas contas. E isso, queridos, é um princípio bíblico. Provérbios 3, versículo 9 e 10, o sábio Salomão, ele nos instrui, ele nos instrui assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Olha só, a primeira parte, algumas versões está as primícias de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, como a gente já aprendeu, dízimo é a 10ª parte. Tudo aquilo que Deus coloca em tuas mãos, o seu salário, uma herança que você recebe, um presente, alguém te dá 10 mil reais, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus, essa profecia? Amém? Aí você vai e consagra as primícias. Então, as primícias eu consagro ao Senhor, eu tiro e quero honrar o Senhor com os meus dízimos. Agora, todas as vezes, irmão, que você faz isso, eu vou deixar para o fim, você nunca vai conseguir ser um dizimista fiel. Tem muita gente que é dizimista, mas não é fiel. É um mês, o outro não consegue ser. Por quê? Porque infelizmente é assim, ele pega a sobra, né? Agora, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado também é querer enganar o Espírito Santo, como fez Ananias, entregar parte do dízimo. Porque esse dízimo é 10%, meu irmão. Não adianta, por exemplo, você ganhar R$1.000 e falar assim: meu dízimo é 50. É mais bonito você falar assim: não, eu quero ofertar R$50 na obra de Deus. Porque dízimo é 10%, não é 5 e não é 20. Então a gente tem um texto, que inclusive está lá no livro de Atos, já no Novo Testamento, muito triste, envolvendo um casal da igreja chamado Ananias e Safira. Olha o que está escrito: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levou o que, igreja? O resto, e depositou aos pés dos apóstolos. Gente, embora o texto aqui, sendo fiel à hermenêutica, não se trata de dízimo, mas era uma oferta que estava sendo quase que comum ali na igreja, pessoas que tinham propriedades, venderem essas propriedades e colocarem o preço integral da venda aos pés dos apóstolos, para que pudesse repartir ali, para que não houvesse necessidade na igreja. E Ananias e Safira, eles venderam a propriedade e combinaram entre eles, né? Mais ou menos assim, venderam por R$100.000 e falaram: não, vamos falar que vendemos por 50 mil, e reteram R$50.000. Eles não precisavam fazer isso, porque eles não eram obrigados a vender a propriedade, assim como você não é obrigado a dizimar. Agora, se você quer ser um dizimista fiel, não precisa enganar ninguém, e muito menos a Deus. Você vai lá e coloca: não, essa aqui é a minha contribuição. Porque às vezes eu temo, irmãos, a falta de transparência nossa em relação a Deus. Aqui, como eu já adiantei, é só a liderança que a gente tem um critério de colocar o nome definitivamente, né? E o valor para os tesoureiros. Não somos nós que somos tesoureiros, mas a gente tem tesoureiro na igreja para controlar. E a gente não quer saber se a pessoa ganha R$10.000 e está ofertando ou está dizimando 50. Isso é entre ele e Deus. A gente ensina o dízimo e a gente quer uma liderança que realmente seja exemplo para o rebanho. Agora, quem somos nós, irmãos, para ficar aí: mas quanto que você ganha? Será que ele está dizimando certo? Isso aí é entre você e Deus. Mas a Bíblia nos ensina: entrega o dízimo, não entrega pela metade. 10% é 10%. Então, eu estou sendo fiel a esse princípio. Agora, uma coisa importante sobre o dízimo também, que a gente precisa aprender, é que nós não podemos administrar os nossos próprios dízimos, irmãos. E tem muita gente que tem essa mentalidade: eu não entrego dízimo em igreja. Eu até acredito realmente no princípio do dízimo, mas eu distribuo os dízimos para quem precisa. Eu vou numa casa, numa instituição de caridade, dou um pouco, compro uma cesta básica. Eu já ouvi isso de cristãos antigos. Eu falo: meu Deus, não é possível que a pessoa não lê Bíblia, porque você não tem autonomia, e nem eu como pastor tenho autonomia para mim administrar o meu dízimo. Assim como você, eu coloco o meu dízimo
na casa do tesouro. Olha lá o versículo que nós lemos de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos aonde, igreja? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Diferente da oferta. Oferta, você oferta na vida de quem você quiser. Você quer ofertar nas missões, no ministério do Soares, você é livre. Agora, dízimo, a Bíblia nos ensina que a gente tem que colocar, levar na casa do tesouro. E quem que administra, pastor, o dízimo? Segundo a Bíblia, é o sacerdócio da igreja, é a liderança da igreja. Isso está lá em Números, capítulo 18, versículo 8. Olha só: então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornarei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Então o povo dizimava a quem? A Deus. E o sacerdócio era responsável. O pastor, com a liderança da igreja, é responsável em administrar os dízimos, as ofertas, as contribuições que são trazidas na igreja. Assim como a gente leu há pouco no Novo Testamento, as pessoas traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Agora veja bem, tem pessoas que falam, mas e se a liderança da igreja não estiver administrando bem as minhas finanças, ou os meus dízimos? Meu irmão, isso aí é entre a liderança e Deus. Pela graça de Jesus aqui, nós não temos esse problema, porque nós temos tesoureiros aqui, o pastor Daír, o Vander, pessoas 100% confiáveis, né? Claro que a gente está com eles também, né? Então a gente, tudo que vai comprar aqui, a gente também vai autorizar, vai fazer a questão aí da, como que chama a palavra, quando a gente faz o levantamento aí, cotação, né? Tudo mais. Agora, tem gente que tem uma mentalidade muito pequena. Eu vou dizimar, eu não sei o que está fazendo com o meu dízimo. Meu irmão, a tua responsabilidade é trazer o dízimo na casa do tesouro. Agora, se o pastor está administrando mal, o problema é dele. Um dia ele vai prestar conta, e eu vou prestar conta, a liderança vai prestar conta. Agora, algo que eu gostaria também de falar para vocês é sobre o dízimo na Bíblia. A gente não tem nenhuma dúvida de que a palavra dízimo se encontra na Bíblia, né? Existem dezenas de referências. No Novo Testamento, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar, são 9 referências que falam sobre o dízimo. Mas tem muita gente que fala que dízimo é coisa da lei, e que hoje nós vivemos no tempo da graça, e que nós não precisamos mais obedecer ao princípio do dízimo. Gente, isso não é verdade. A verdade é que tem muita gente mal intencionada, querendo atrair almas, como a Bíblia fala, inconstantes, né? E fala que você não precisa dizimar. Às vezes fala que não precisa dizimar, mas oprime a pessoa. Você tem que vender isso, você tem que ofertar isso. E na verdade, eu quero repetir novamente, você que está aqui ouvindo essa palavra, e que talvez você ainda não é um dizimista fiel, ninguém está te oprimindo para que você seja. Essa é uma obra do Espírito Santo. A gente está aqui como ministro do Evangelho, ensinando a palavra de Deus. Mas você não pode também deixar ser enganado pelas pessoas. Dízimo é coisa da lei. A Bíblia nos ensina com muita clareza que o dízimo foi instituído antes da lei. Por exemplo, em Gênesis 14, lá no versículo 20, fala que então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Não sei se você sabe, Abraão, ele viveu não debaixo da lei. Abraão, ele viveu antes da lei de Moisés. Abraão viveu no tempo da graça. Como assim, pastor? A graça não veio através de Jesus Cristo? A Bíblia fala que para Abraão teve o privilégio de ter sido a primeira pessoa a ser anunciado o Evangelho. Pastor, o que é isso? Onde o senhor tirou isso? Está na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que Abraão, ele foi justificado pela fé, não foi pela lei. Olha o que Paulo fala em Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a quem, igreja? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então olha que interessante, Abraão viveu num tempo como o nosso. E segundo o texto de Gênesis 14, 20, então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Pastor, para quem Abraão deu o dízimo? Segundo a Bíblia, ele deu o dízimo para um rei chamado Melquisedeque. É o rei de Salém, que significa o rei da paz,
esse Melquisedeque, entenda, igreja, ele é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Ele não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe. Ele apareceu ali para Abraão, e Abraão deu o dízimo de todos os despojos que ele havia ganho ali na guerra. E a Bíblia fala que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E nós, como cristãos, damos o dízimo de tudo para o Senhor Jesus. É a Bíblia, tão simples. Aí a pessoa fala, não, isso é coisa de lei. Depois você tem Gênesis 28, versículo 22, escrito assim sobre Jacó, neto de Abraão, que também viveu antes da lei. E tudo que me deres, Jacó falou para Deus, certamente te darei o dízimo. Olha que interessante. Então, para quem não conhece a história, depois você pode acompanhar na tua Bíblia, mas o Jacó, ele era filho de Isaac, né, e neto de Abraão. Ele saiu fugido de Esaú, seu irmão, e ele saiu só com a roupa do corpo, e ele fez esse voto com Deus, falou, Senhor, olha, e tudo que me deres, se o Senhor me abençoar, tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. E Jacó, ele se tornou um homem muito poderoso, muito rico, muito próspero. Agora eu quero novamente aqui reforçar, a gente não dizima para ser abençoado, nós dizimamos porque nós somos abençoados. E aí é claro que depois, a gente está discorrendo aqui na Bíblia, tá? Dízimo na Bíblia. Aí depois, de fato, o dízimo também foi incluído, foi inserido na lei de Moisés. Eu não tenho tempo para ler todas as referências, mas você que tem um bloquinho de anotação e gosta de anotar, marca aí, Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 24, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29, e também aqui em Levítico, está escrito assim, Levítico 27, a parte B do versículo 32, o dízimo será santo ao Senhor. Então, claro que o dízimo, pela importância que a Bíblia dá em relação ao princípio do bíblio, ao princípio do dízimo, também foi incluído na lei de Moisés. Agora, há algo, irmãos, olha a importância desse princípio. Algo interessante que também está na lei, é que até os levitas, os sacerdotes, tinham que dizimar. Eles viviam dos dízimos, como nós, os pastores que são tempo integrais, nós vivemos dos dízimos, das ofertas, só que eles também tinham que dizimar os dízimos dos dízimos, para você ver o quão esse princípio é importante. Coloca o texto, pastor, Números 18, 26, olha só, a ordem de Deus, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Olha que interessante. Todos os pastores aqui são dizimistas fiéis. Então a gente também tem um envelope, a gente dizima, porque o dízimo é santo e é para todos. É para todos. Agora, pastor, tá bom, eu quero que o senhor fale um pouco sobre o dízimo no Novo Testamento, porque é aí que está, tem muitas pessoas aí, hoje, irmãos, até algumas décadas atrás aí, né, talvez uns 20 anos atrás, a gente sofria por falta de informação, não é verdade? A gente queria fazer um estudo da Bíblia, não tinha muita opção, era um livro que você tinha que comprar. Hoje, infelizmente, a igreja sofre por excesso de informações e heresias. Se você colocar lá no YouTube, no Google, dízimo e heresia, você vai ver um monte de pastor pregando contra o dízimo, ensinando. Infelizmente, quantas pessoas, com todo o respeito, tá, por conta da avareza, acaba se sujeitando a ventos de doutrinas, né? É muito triste, porque o que você ouve pessoas dizer, não, dízimo não está no Novo Testamento, dízimo é coisa da lei. A gente já provou que o dízimo é antes da lei, foi inserido na lei, e agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o dízimo no Novo Testamento. Então, como eu já adiantei, essa palavra você encontra pelo menos 9 vezes, também no Novo Testamento, a palavra dízimo. E irmãos, a gente sabe que em Jesus Cristo, nosso Senhor, foi restaurado o tempo da graça que existiu, conforme a gente acompanhou o texto aqui de Gálatas 3:8, nos dias de Abraão. Então é claro que Jesus em nenhum lugar ele excluiu o sábado,
Porque existe a hermenêutica, que é a interpretação de um texto, e no caso a hermenêutica bíblica nos ensina que de fato o Velho Testamento ele não pode servir de compêndio doutrinário para a igreja. No entanto, tudo aquilo que está no Velho Testamento e que também comparece no Novo Testamento, aí sim é princípio para a igreja. E em nenhum lugar, gente, Jesus aboliu o princípio do dízimo. Por exemplo, nós temos aqui em Mateus 23, 23, escrito assim, Jesus, são palavras de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus, de uma maneira muito clara e categórica, ele está nos ensinando a não omitir o princípio do dízimo. Ele está dizendo aqui, é claro que a ênfase que Jesus está dando aqui é as coisas mais importantes que nós temos que fazer: praticar o juízo, a misericórdia e a fé, mas não omitir aquelas. Quais? O dizimar o hortelã, o endro e o cominho. Então está aí, é um princípio que Jesus, ele não aboliu, muito pelo contrário. Jesus, ele ratificou, Jesus, ele validou, ele confirmou a prática do dízimo. Você pode encontrar também em Lucas 20, versículo 25, por isso que é importante você anotar os versículos, para você conferir na tua casa, como um bom bereano, para ver se é assim mesmo, né? Mas olha só, disse-lhes Jesus: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui, o contexto que está inserido nesse texto, fala de um líder religioso, um fariseu, que foi colocar Jesus à prova. E aí ele pegou ele perguntou para Jesus: Senhor, é lícito a gente pagar os impostos para César? E aí Jesus sabia que ele estava estava colocando Jesus à prova, falou: me dê uma moeda aí. E aí ele deu uma moeda, o sacerdote ali, o escriba, o fariseu, deu ali uma moeda com a imagem de César. E aí Jesus fala: de quem que é essa imagem? De César. Aí Jesus fala: olha, dê para César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora, gente, o que pertencia a César? O imposto. Aí eu pergunto para você, hoje a gente paga imposto no Brasil, e a carga tributária é pesada. Mas como que é essa questão de imposto? Você paga o tanto que você quiser, é isso? Então você tem lá o imposto de renda: eu vou pagar só 5%. Não, você tem que pagar um percentual que já foi determinado pelo governo. Pagava-se a César, e naquele tempo, assim como hoje, a carga tributária era opressiva, né? Eles tinham que pagar. E para Deus, dava o que queria? Não. Jesus estava dizendo que também existia algo que eles contribuíam a Deus, e a gente entende que é o dízimo, é uma quantidade, é um percentual. Outra referência no Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus, falando sobre o sacerdócio, lá no capítulo 7, no versículo 8, ele fala assim: aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, indicando, irmãos, que ainda era um costume nos dias apostólicos eles dizimarem. Então você vê que são referências que você encontra no Novo Testamento. Por exemplo, em Lucas 21, do versículo 1 e do versículo 4, nós temos esse texto que a gente não vai ler, porque meu tempo na verdade já se esgotou, né? Mas fala aí que uma mulher muito pobre deu tudo o que tinha. A cena é a seguinte: Jesus estava no templo, e Jesus nunca se misturou com o sacerdócio no templo. Isso é uma verdade. Jesus nunca teve um envolvimento ali no templo. Mas Jesus estava no templo, e ele estava observando como as pessoas colocavam suas ofertas nos gasofilaços. E os ricos vinham ali e colocavam muito dinheiro, e uma mulher muito pobre colocou 2 moedinhas. E a Bíblia fala então que essa mulher, Jesus falou, ela deu tudo o que tinha. Marcos, registrando essa mesma passagem, fala que ela deu tudo, o seu sustento. Jesus fala isso. Isso indica que muitas passagens, e outras que eu vou ler para vocês aqui, apontam para que as pessoas, às vezes, elas contribuíam muito mais do que o dízimo. Por exemplo, tem gente que fala assim: pastor,
Porque o dízimo não está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, que serve como referência para nós igreja, que é a igreja primitiva. Meu irmão, você não encontra de fato a palavra dízimo lá no livro de Atos, mas você encontra textos como aquele que a gente leu aqui, Atos 4:34. Olha só: não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então eles davam muito mais do que o dízimo. Era um costume, isso não é mandamento, isso não é doutrina para a igreja, mas naquele tempo o povo era tão generoso, tão liberal, que eles vendiam as propriedades e colocavam um valor integral aos pés dos apóstolos, muito mais do que dízimo. As igrejas gentílicas que foram evangelizadas, que foram formadas, também contribuíam mais do que podiam. Segundo aos Coríntios 8:3, porque dou-lhes testemunhos de que segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Então está aí, são tantas outras referências, irmãos. Dízimo é um princípio bíblico, e existem algumas desculpas infundadas, que as pessoas dão para não dizimar. Por exemplo, eu não entrego o meu dízimo, mas dou oferta. Irmão, ofertar é uma coisa, dizimar é outra. Eu gosto de fazer uma ilustração muito simples. Quando você dizima, é como você estivesse arando a terra. Você está dizimando, você está arando uma terra. Quem mexe com agricultura entende muito bem. O Luciano aqui, por exemplo, ele sabe, é impossível você plantar sem você arar. Então quando você dizima, você está arando. E quando você oferta na vida de alguém, na igreja, na obra missionária, você está o quê? Semeando. Agora não adianta você pegar a semente e só ofertar se a terra não está arada, ela não vai nascer. Então, não entrego o dízimo, mas dou oferta. Desculpa infundada, dízimo é o princípio. Eu administro o meu dízimo, está errado, a gente já falou sobre isso. Eu não dou o dízimo porque ganho pouco, injustificável, porque o dízimo é um percentual daquilo que você ganha. Outra coisa, não concordo com a administração da igreja, a gente já falou sobre isso. Aí se você não concorda com a administração da igreja onde você congrega, você não tem confiança para entregar o teu dízimo ali, aí é justo você realmente ter uma igreja, uma liderança que você confie, mas não dá desculpa para você não ser um dizimista fiel. E eu quero concluir aqui, que o meu tempo já se esgotou. Irmãos, eu gostaria que você recebesse o que eu vou falar agora com muito amor e carinho, sem ofender ninguém, mas eu acredito que qualquer pessoa que realmente entregou o coração para Jesus, ele não tem nenhuma dificuldade para entregar os 10% da sua renda. E eu acredito também, como eu já disse e repito, que se Deus ele tem dificuldade para tocar os nossos 10% das nossas finanças, Ele vai ter muita dificuldade para tocar os nossos corações. E aí, a pergunta que eu quero encerrar, que eu ouço isso, já vi pastores pregando sobre isso e sendo mal interpretado, mas eu preciso falar sobre isso, porque é a pergunta que eu quero encerrar aqui. Pastor, e quem não dizima, é salvo? A pessoa que é cristão, se batizou, confessou Jesus, mas ela não é um dizimista, essa pessoa realmente é salvo? Entenda algo, irmãos, na verdade, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Jesus, por meio da nossa fé. E entenda, olha só, vincular a salvação com qualquer outra coisa, além do sacrifício de Jesus, é heresia. Para você se salvar, você tem que receber Jesus e ser dizimista, heresia. Para se salvar, você tem que receber Jesus e guardar o sábado, heresia. A salvação é única e exclusivamente pelo sangue de Jesus. Mas pastor, o senhor não respondeu ainda. E aí, quem não dizima é salvo? Eu quero responder com outra pergunta. Quem não batiza está salvo? Eu recebi Jesus, mas eu não quero me batizar. Essa pessoa está salva? Se você entende da Bíblia, você sabe que o batismo não salva ninguém, mas todos os salvos têm que ser batizados, porque é um mandamento. Agora, o batismo não salva ninguém, mas uma pessoa, quando ela recebe Jesus, ela quer ser batizado. De semelhante modo, irmão, eu acredito que o dízimo não salva ninguém, mas eu acredito que todos que são realmente salvos não têm dificuldade para dizimar. Essa é a minha colocação.
E eu gostaria que você se colocasse em pé. Faltam 3 minutos para a gente encerrar a nossa reunião. Eu quero te agradecer de coração por você ter me ouvido até agora. Nós estendemos um pouco mais na palavra, o que não é costume nosso, mas eu acredito que o Espírito Santo, Ele moveu na sua vida em alguma área, para quebrar alguns tabus, para você entender que o que Deus quer de você, de mim, é a nossa fidelidade. E Ele não quer que você seja aquela pessoa que, nossa, eu tenho que dizimar, não, Deus, Ele quer que você tenha prazer. Até citei na manhã aqui o pastor Odair, eu nunca me esqueço dele, todas as vezes que eu falo sobre dízimo, ele fala que ele já muitas vezes colocou perfume no dízimo dele. Olha que bacana, porque entende o princípio dos dízimos. E eu quero orar por você, que já é dizimista fiel, e tudo que nós temos vivido nesse lugar em tão pouco tempo, é por conta da tua fidelidade. E se você está aqui, ainda não é um dizimista fiel, eu repito, essa mensagem não tem como intuito, irmão, propósito de persuadir você, apenas de abrir o teu entendimento e dizer para você que você está perdendo uma grande bênção, mas grande bênção, de reconhecer o Senhor em todas as tuas finanças. Vamos orar.